Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo assim: o corpo de Cristo e sua maior necessidade. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 25 até o 27. Dizem assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 24 de setembro de 2025. Grande Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu estou aqui em oração. Te peço em favor de cada um de nós. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dessa pessoa que está me ouvindo, de sua família, da minha família, da minha vida, dessa nação, de todas as nações do mundo, Senhor. Eu sei que o Senhor tem se compadecido da humanidade. O Senhor nos ama, mas tem misericórdia. Te apresento essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando do corpo de Cristo e a maior necessidade que esse corpo tem. E aí, você, a senhora, o senhor já perceberam pela leitura base que eu escolhi aqui, na carta de Paulo aos Efésios, que eu estou me referindo à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E muitas vezes a gente tem um problema no nosso corpo, fazer aqui um paralelo de simbologia, e é acusado esse problema, digamos, uma dor, uma pancada que a gente leva, um corte no nosso cérebro, na nossa cabeça. Então, Cristo Jesus, que é a cabeça desse corpo, que é a igreja, certamente está sentindo como esse corpo está necessitando de algumas coisas. Nós estamos vivendo dias que a angústia, a perturbação é uma coisa assim global, é o mundo todo. Mas a Bíblia garante que nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, Ele nunca vai abandonar a sua igreja, o seu corpo. Pelo contrário, a gente vê que Ele vai purificando esse corpo, Ele vai preparando, esse corpo como sua noiva santa para os dias finais. Nós poderíamos assim numerar, vamos dizer assim, 3 coisas importantes que esse corpo necessita. Podemos falar da renovação espiritual, é uma das necessidades. Podemos falar da promessa da renovação nos últimos dias. É uma promessa que Deus, através dos profetas, fez para esse corpo. Poderíamos também falar sobre o resultado dessa renovação desse corpo, dessa noiva chamada noiva de Cristo, que é a igreja. Vou apenas citar aqui os textos, como sempre tenho feito, falando sobre a necessidade de renovação espiritual. O Salmos, capítulo 51, versículo 10, leia até o 12, fala que Davi aqui está clamando, dizendo que o Senhor criasse nele um espírito puro, um coração puro e um espírito reto. Nós estamos necessitando também de fazer essa oração, nós como corpo,
de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Só estou citando os textos. Paulo fala que a igreja precisa ter sua mente renovada para não se conformar com o mundo. Sobre a promessa que o Senhor nos fez, ou fez, para a renovação nos últimos dias desse corpo de Cristo, que é a igreja. Joel capítulo 2, versículo 28, 29. Você também pode corroborar com esse texto de Joel em Atos capítulo 2, versículo 17 e 21, onde a gente observa que o Espírito Santo é prometido, ele vai ser derramado sobre toda a carne esses últimos dias. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18 até o 19, né? Fala que o Senhor está fazendo coisas novas, mesmo no deserto, mesmo na sequidão, mesmo nas tribulações que nós estamos vivendo como corpo de Cristo. E o resultado dessa renovação que nós necessitamos, essa renovação espiritual nesses últimos dias, Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10, que nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Aí o Senhor está como que repetindo o que o profeta Isaías falou também, usado como sendo a boca de Deus. Diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Então, concluindo, a gente sabe que como noiva de Cristo, Jesus está preparando esse corpo. Em um tempo tão difícil, em um tempo de trevas, nós, a igreja, é chamada a clamar, a implorar, a pedir: renova-nos, Senhor. Precisamos desse renovo. Isso é o que o corpo de Cristo mais necessita, de renovação nesses últimos dias. E Deus é fiel, Jesus é fiel para restaurar, para fortalecer, para ajudar a sua igreja nesses dias finais. Então peça, você como igreja, como corpo de Cristo: renova-me, Senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.